Queridos, com muita alegria, quero saudá-los na paz do Senhor. Eu quero ler o texto que está escrito na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. É o texto muito conhecido, que nós já sabemos de qual é salteado, mas diz o seguinte: 1 Pedro, primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, com um propósito. Ele diz: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Queiram estar sentados por bondade. Enquanto quero agradecer a Deus o rico privilégio de mais uma vez Ele ter concedido-me estar nesta igreja, neste culto, a Debrais Mauá, e para isto agradecendo a Deus pela vida do pastor Adelino, pastora Gililda. É muito bom revê-los, reverencio-os. Primeiro vice, pastor Etterson, sua muito digna esposa, sua família, e este coeso ministério, e obviamente a igreja. Muito obrigado por mais uma oportunidade a me dada de estar cultuando convosco. Quero agradecer ao pastor Valentim, evangelista, ao pastor Valentim, o cuidado em nome do pastor e da igreja, me convidou, cuidou da minha vinda, como também pastor Ednelson, uma nossa irmã Neia, que me tem transportado carinhosamente. Fica os meus agradecimentos. Queridos, a alegria de conhecer o pastor Paulo e todos os demais amigos, obreiros de regiões adjacentes ou outras denominações e comitivas. Queridos, nós temos lido um texto muito conhecido, está no meu coração falar-lhe sobre a última geração, a nossa vez. Quando nós analisamos o contexto e o texto, o apóstolo Pedro, entre 62 a 64 depois de Cristo, ele sente nos seus dias que estava por vir uma grande adversidade, perseguição para os cristãos, tendo em vista que esta perseguição tornaria não só os apóstolos, como a igreja inimiga do Estado, do Império. Então Pedro, sabendo que havia uma dispersão e 5 regiões na Ásia Menor, províncias que tinham cristãos, judeus, convertidos e gentios, e estas províncias eram dominadas por Roma, por isso províncias romanas, ele vai estimular os crentes a permanecerem santos, reconhecendo o seu valor de resgate e o investimento que foi feito nesta geração. Observem que ele traz à tona o contexto geracional. Vós sois a geração eleita.
Então, quando Pedro usa o valor do resgate, ele está estimulando os irmãos, dizendo que vale a pena sofrer, vale a pena a própria vida ser levada, e continuar firme. Então, quando nós analisamos o contexto como um todo, me permita contextualizar a Bíblia com a ajuda do projetor, para você ver que é bíblico. O contexto geracional. Mateus capítulo 1, versículo 17. Você vai ver que está escrito, se puder me ajudar no projetor, para nós dar sentido o que eu quero falar. Mateus capítulo 1, versículo 17. Veja que Mateus faz questão de abrir, digamos, o evangelho publicitado, falando de um contexto geracional, que era o reconhecimento dos apóstolos. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. De Davi até a deportação na Babilônia, o cativeiro, 14 gerações. E a Bíblia diz que do cativeiro a Cristo, 14 gerações. Então observe o investimento de Deus em geração, como Pedro diz, com qual propósito? De a terra, o mundo saber a grandiosidade de Deus por meio destas gerações. Permita-me contextualizar a Bíblia para nós entendermos o valor que nós temos como uma geração que não fazia parte dos planos humanos. Quando nós vamos para o capítulo 12 do livro do Gênesis, os irmãos observam que vai entrar em cena, como disse Mateus, a primeira geração que Deus elegeu para proclamar o seu amor, a sua bondade, o seu poder a toda a terra. Por quê? Porque desde o capítulo 3 do Gênesis até o capítulo 12, a glória de Deus de forma coletiva não descia mais na terra. Desde a queda do homem, que não há registro de uma mobilização coletiva da glória de Deus. Então Deus vai elevar uma geração, com início em Abraão, para se relacionar com o ser humano, para descer na terra de novo. Então no capítulo 12, versículo 3, ele diz a Abraão que por meio dele, toda a terra, ou todas as famílias da terra, será abençoada. Então por meio de Abraão, disse Mateus, de Abraão até Davi, vem a primeira geração. Abraão vem por meio de Isaac e de Jacó. Veja que é de forma geracional, eleitos. Por meio de Jacó, o propósito, geração, coletivamente falando, é Clode, no Egito, Israel. Anos e anos, morreram os patriarcas. A geração se desenvolve no Egito, terra alheias. E no Egito, eles não tinham relação com Deus de forma íntima. Seguiram o contexto cultural egípcios, servindo e também englobados no politeísmo. Aí por meio de Moisés, Deus tira esta primeira geração do Egito.
se apresenta como Senhor, mostra quem Ele é, através das pragas, através da abertura do Mar Vermelho. E aí, essa primeira geração conhece Deus e dizem: o Senhor é o Deus que salva, é o Deus que livra, Ele é nossa bandeira.